Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu irei tratar sobre algumas equações importantes para a quantificação do vapor de água na atmosfera. Então, primeiro eu vou apresentar aqui a equação universal dos gases. Esta equação, quando foi desenvolvida, a partir de lá, ela foi muito importante para o desenvolvimento de muitas outras equações. Então, é importante eu apresentar aqui. Então, aqui temos a pressão vezes o volume, que é igual número de mols vezes uma constante, né, a constante dos gases ideais, vezes a temperatura. Então, considerando aqui o volume constante, o número de mols e a constante, né, esses três elementos, quando se eleva a temperatura, a pressão aumenta. Quando a temperatura reduz, a pressão reduz também. Então, dando continuidade. Aqui é a equação da pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica ela é igual à pressão parcial do ar seco vezes a pressão parcial do vapor d'água. A pressão atmosférica também pode ser calculada em função da altitude. Então, eu já apresentei um vídeo em que tem as várias camadas da atmosfera, troposfera, estratosfera. Então, cada estrutura da atmosfera possui uma pressão. Isso porque cada estrutura da atmosfera vai estar em uma altitude diferente. Então, a partir dessa equação, tem-se valores aproximados, né, da realidade. Então, aqui falar um pouquinho sobre pressão de saturação de vapor. Então, é designado aqui pela sigla ES. Então, quando o número de moléculas que escapam é igual ao número que é capturada pela lâmina d'água, o ar estará saturado. Então, perceba que aqui nessa primeira figura, então não há a troca, né, de moléculas entre o ar e a lâmina. Então, aqui não se diz que está havendo essa movimentação. Então, perceba aqui que a pressão marcada como EA, no caso não é ES, é EA, porque é pressão parcial, a de saturação é a máxima. Então, a pressão parcial ela está nesse valor. Nesta outra condição, o que acontece? Perceba que há saída e entrada de água. Então, há um equilíbrio, né, entre a lâmina de água e também o ar. Então, perceba que há uma pressão. Aqui há um aumento da pressão nesse recipiente. E essa pressão aumenta aqui. Então, ES. Então, neste momento, ocorre a pressão de saturação, porque é a mesma quantidade de moléculas que vai para o ar, retorna para a lâmina. Essas outras condições, elas também representam uma condição de saturação, porém com pressões diferenciadas. Isso porque altera a intensidade, né, altera a intensidade. E como que é possível ter diferentes pressões de saturação? Isso porque nesses sistemas foi alterado possivelmente a temperatura, tá? Então, devido a uma temperatura diferente, então vai haver trocas aqui de moléculas, um fluxo diferenciado e uma pressão diferente. Então, aqui neste gráfico é exatamente o que eu apresentei, o que eu comentei. Então, quando a temperatura aumenta, então vai ser induzido uma maior troca. Então, a pressão de saturação ela aumenta. Por isso que quando se faz aí uma carne cozida na panela de pressão, a temperatura vai aumentando, né, do líquido ali da panela, do ar dentro da panela. Então, a pressão de saturação também aumenta. Tá? Essa equação, então, ES, é utilizada para o cálculo da pressão de saturação de vapor. Então, substituindo a temperatura do ar. Então, é uma equação elevada, por isso que tem esse comportamento da curva. Lembrando que ela é utilizada apenas para temperaturas acima ou igual a 0 graus Celsius. Então, se for inferior, é outra equação que se utiliza. Agora, umidade de saturação é a máxima quantidade de vapor d'água que o ar consegue reter.
Então, quando a temperatura ela aumenta, então a umidade de saturação também vai aumentando. Então, quando pensa assim, um ar que tem uma maior temperatura é um ar expandido. Então, ele tem maior quantidade de reter vapor d'água. Pode ser calculada, então, essa umidade de saturação, conhecida por essa sigla US, por essa equação aqui, em função da pressão de saturação de vapor e também da temperatura do ar. Lembrando que a pressão de saturação de vapor é em função da temperatura. A umidade atual, então, é a quantidade de vapor de água que está presente no ar. Então, eu apresentei no slide no anterior a quantidade máxima de água que o ar consegue reter. Porém, né, o ar pode ser que no ar não esteja na capacidade máxima, esteja numa capacidade parcial, ou seja, atual. Então é calculado em função não da pressão de saturação. Perceba que o único ponto que muda é que, em vez de ser aqui a pressão de saturação, aqui é a pressão parcial do vapor de água. Agora, a famosa umidade relativa, conhecida por UR. E essa sim é uma das principais para se conhecer. Então, umidade relativa é a relação entre a quantidade de vapor d'água existente em uma amostra de ar úmido e a quantidade máxima de vapor que esse mesmo ar poderia reter na mesma temperatura, sendo expressa em porcentagem. Então, veja bem, eu apresentei lá a umidade máxima que o ar consegue reter. Vamos considerar que seja 5. E se no ar possuir 2,5, esses números que eu estou dando são quilogramas por metro cúbico, tá? Então essas daqui são as unidades. Pode ser quilogramas por metro cúbico. Eu vou falar do quilopascal já. Então, perceba que na umidade máxima e na umidade atual, os valores estão em quilogramas por metro cúbico. Então, metro cúbico é um volume de ar. Então, imagina que em cada metro cúbico haja uma quantidade de massa de vapor de água, tá? Então, esse vapor de água ele pode ser pesado, certo? Então, essa que é a massa. Então, a relação da quantidade atual pela quantidade máxima que pode haver vai ser a umidade relativa. Então, no exemplo que eu estava dando, a máxima é 5 kg por metro cúbico e a atual é 2,5 kg por metro cúbico. Se eu faço aí, pega a sua calculadora para acompanhar, 2,5 dividido por 5, eu vou ter 0,5. E o que é 0,5? São os 50%, porque eu vou multiplicar por 100 e eu vou chegar nos 50%. Então, se eu tenho essa condição desse exemplo, a minha umidade relativa é 50%. Então, se você ouvir, a umidade é 50%, a umidade do ar, a umidade relativa do ar está 50%. O que isso significa? Que o ar, naquele momento, ele está na sua metade da capacidade de reter vapor de água. Quando o ar está a 100% da umidade relativa, o ar não consegue mais absorver água. É por isso que a umidade relativa a 100% é a umidade em que a evaporação e a transpiração, ou seja, a evapotranspiração, ela vai cessar, porque não tem sentido haver essa troca, sendo que a umidade vai estar a 100%, tá? É claro que se for fazer medidas na prática, isso pode haver umas diferenças, mas na teoria se considera assim, tá? Agora, importante ainda sobre a umidade relativa são esses valores aqui. Quantificar essa umidade de saturação e essa umidade atual é muito difícil. Então, geralmente, o cálculo da umidade relativa ele parte aqui, ó, dessa outra relação. Porque pensa assim, quando tem muita umidade, eu vou voltar para facilitar. Quando tem muita água no reservatório, a pressão sobe, certo? Então, existe uma correlação entre pressão e quantidade de água por metro quadrado. Então, se isso daqui se correlaciona, eu posso dizer que a umidade relativa também pode ser trabalhada em função da pressão. Então, a pressão de saturação, a pressão parcial dividido pela pressão de saturação vezes 100 é também igual à umidade relativa. E geralmente
é utilizado esta fórmula para o cálculo. Agora, déficit de pressão de saturação. O déficit de pressão de saturação é a diferença entre a pressão máxima que se pode ter no ar menos a pressão parcial. Então, imaginar lá naquele exemplo, num determinado ar, uma amostra de ar, a umidade máxima é de 5 quilogramas, 5 quilos por metro cúbico. Porém, se a pressão parcial for de 2,5, o déficit de pressão de saturação vai ser igual a 2,5, porque é a diferença. Porém, se o déficit de pressão de saturação for 1, então 5 menos 1, a diferença vai ser 4. Então, o déficit de pressão de saturação vai ser maior. 4 é maior que 2,5. Quando o déficit é 4, como tem muito ainda de vapor a entrar dentro deste ar, então o poder evaporante deste ar é muito maior do que o outro que tem o déficit de 2,5. Isso porque existe mais espaço para ser ocupado por vapor. Então, o déficit de pressão de saturação é a diferença entre a pressão máxima, que pode ser exercida pelo vapor de água existente no ar, pela pressão que está sendo exercida, né? A que existe em dado instante. O déficit de pressão de saturação é o poder evaporante do ar. Possui relação direta com os processos de evaporação e transpiração. Então, se a evapotranspiração de saturação é 10 e a atual é 10, no caso, se nós fizermos lá a conta da umidade relativa, vai ser 100%. Então, o déficit de pressão de saturação, quando os dois valores são iguais, é igual a zero. Então, o poder evaporante do ar vai ser igual a zero. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, dá uma curtida e até o próximo vídeo. Até mais!